Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e esse é o nosso canal Degustação Teológica. Como você já sabe, falamos aqui coisas ligadas, assuntos, temas, questões ligadas ao fazer teológico, com uma pequena degustação, mas envolvendo sempre a igreja, temas que envolvem a igreja, temas práticos, temas teóricos, e também sobre assuntos que estão ligados ao cotidiano, como qual o posicionamento da igreja diante das questões da sociedade. Então, a gente trata tudo isso aqui nesse canal, que é uma degustação, tá? Eu uso o canal também para transmitir, ou pelo menos gravar alguns cultos, alguns eventos da nossa igreja, tá? Então não é incomum você encontrar isso no canal. Você também encontra aqui pregações, e reflexões, enfim. Então seja bem-vindo, peço que você se inscreva no canal, que você curta, dá um joinha aí no canal e compartilhe com algum amigo, tá certo? Um amigo, uma amiga, com vídeos para se inscrever também neste canal, tá bom? Queridos, eu também, detalhe, eu uso o canal muitas vezes para me direcionar aos membros da Igreja Batista Fraternidade, obreiros da Igreja Batista Fraternidade. Inclusive tem alguns vídeos que eu falo sobre questões ministeriais, ética no ministério, a vocação, falo sobre delegação de funções. Então tem uns vídeos até longos, vídeos que chegam às vezes a 1h40, 1h30, que eu direciono aos obreiros aqui da Batista Fraternidade, mas que também pode ser útil a você que não é da nossa igreja e quer refletir, quer conhecer um pouco sobre qual é o nosso pensamento sobre o ministério, e qual é a atuação prática dos nossos obreiros, tá bom? Então pode aí procurar no canal esses vídeos de formação ministerial, formação de obreiros, liderança, beleza? Tenho certeza que será útil para você também. Eu estou gravando esse vídeo, para me direcionar agora aos diáconos da nossa igreja, mas este vídeo vai servir também para você que não é da nossa igreja. Repito, quero frisar, deixar isso aqui bem colocado, que o que eu vou falar agora, embora eu me direcione aos diáconos da nossa igreja, pode ser útil para você que é de outro ministério, de outra denominação cristã, evangélica, de outra instituição, e pode ser útil para sua edificação, reflexão e formação também, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá. Então eu quero aqui falar hoje, estou aqui na Igreja Batista Fraternidade, não estou aqui com um foninho para tirar os ruídos de som. Então provavelmente se algum cachorro latir você vai ouvir, os carros da avenida vão passar, você vai ouvir, e então você vai ouvir ruídos, tá? Mas independentemente disso, tenho certeza que aquilo que nós vamos tratar aqui vai te dar uma orientação, como uma boa introdução aqui ao termo, à atuação prática dos diáconos, tá? Então isso aqui é uma atuação prática. Eu quero já me direcionar aos diáconos da nossa igreja, dizendo que em breve nós faremos encontros tratando do tema diaconal, do serviço diaconal mais aprofundado, mais detalhado, tá? E vamos analisar à luz da Bíblia e com o apoio deste livro, esse livro aí, do diácono, de formação diaconal, tá certo? Esse é o livro escrito por um pastor batista, tá certo? Que tem muita experiência, e nós vamos fazer uma reflexão a partir desse livro, mas nos encontros que faremos futuramente. Esse vídeo, no entanto, é uma introdução que eu estou trazendo
para que você que é diácono da nossa igreja, você que está iniciando agora no diaconato ou no treinamento para diácono, tem alguns irmãos que estão treinando para o diaconato, né? E então assim, seria útil assistir este vídeo e entender qual é a prática do diácono aqui na Batista Fraternidade, tá bom? Primeira coisa que eu quero colocar aqui, antes de prosseguir na questão prática do diácono aqui na nossa igreja, é falar da origem, né, dos diáconos. A palavra diácono, né, que tem na Bíblia, inclusive, né, tem na Bíblia em Filipenses capítulo 1, né, tem na Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, então em outros textos também, tá? Mas eu estou só colocando esses dois para te dar um norte, mostrar que esse termo é um termo bíblico, tá? E o que significa a palavra diácono? Vem do grego diakonos, certo? Diakonos. Diácono significa o servo, aquele que serve, tá certo? Pode ser também colocado como o ministro, tá? Porque tem o mesmo sentido. O ministro também é o servidor, o que serve, tá certo? Então, nós somos todos servos, num sentido geral, num sentido amplo, né? Pastores, diáconos, são todos servos do Senhor. Estamos todos aqui para servir, tá? Mas o trabalho diaconal, né, com a expressão ou o uso do termo específico diácono para este obreiro, vai direcioná-lo a um trabalho mais operacional, tá? Mais operacional, de organização do espaço físico, né, do local de culto, manter a igreja organizada, limpa, manter o trabalho social, né, de serviço social, que é suprir a necessidade das pessoas que precisam, fazer levantamento de cesta básica, esse tipo de coisa, também é atribuído ao diácono, tá? Assim como a manutenção do templo, o zelo. Eu usei o termo templo, mas pode ser salão, espaço de culto, o nome que você quiser dar, tá certo? Ele cuida, a equipe diaconal, né, aí direcionada por seu líder, que é o corpo diaconal, tem uma liderança, né? Esse líder conversa comigo, eu passo aquilo que eu acredito que deve ser feito para o líder conversa com o corpo diaconal e o corpo diaconal executa. É assim que funciona aqui na Igreja Batista Fraternidade, tá certo? Então, esse trabalho dos diáconos, eu já vou falar mais detalhadamente, ele está no campo operacional, tá? Enquanto nós, pastores, né, estamos no campo da palavra, né? Nós temos a obrigação, a incumbência de pregar a palavra, tá? De cuidar das pessoas na visitação, na oração, no ensino, né? É a função pastoral. Já o diácono, ele está mais na parte organizacional, né, de serviço e em diversas áreas, no sistema operacional da igreja, tá certo? Já a gente vai detalhar. Mas é interessante que é exatamente assim que surge, né, a necessidade do trabalho diaconal, né, na igreja. Quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 6, você vai perceber que a igreja estava crescendo, era o início da igreja cristã, né? Eles estavam lá em Jerusalém, e a igreja estava começando a se desenvolver e fazer muitos discípulos, e muitos convertidos, né? Muitos judeus que eram gregos, se convertiam ao evangelho, se convertiam ao cristianismo. E aí começou a acontecer, né, um problema entre eles, porque os judeus que eram de língua hebraica, né, de cultura hebraica, que se convertiam a Jesus, que se convertiam ao cristianismo, fazendo parte da igreja, eles começavam a ter divergências com os de fala grega, né, os judeus gregos convertidos ao cristianismo. E aí o que acontece é que na hora de distribuir
a cesta básica. Vou usar o termo cesta básica, que não tinha na Bíblia esse termo cesta básica, tá? Mas na hora de ajudar com alimento ou ajuda financeira, que seja, para ajudar os necessitados, porque a igreja tinha um grande trabalho social e ainda tem até hoje. Acontece que eles começaram a priorizar as viúvas, que aí no caso era principalmente para socorrer as viúvas, nas suas necessidades, e eles começaram a colocar na frente as viúvas de língua hebraica, as viúvas que já eram da cultura judaica, de nacionalidade judaica, mesmo ali, israelita, tá certo? E os de fala grega, os que haviam, os gregos que eram judeus convertidos ao cristianismo, começaram a ficar em segundo plano. Eles começaram a fazer quase que uma seleção, uma acepção de pessoas. Isso aconteceu e isso foi visto como algo sério, Começou a haver uma reclamação entre a igreja. Isso chegou aos ouvidos dos apóstolos, tá certo? Que ainda eram vivos naquele tempo. E aqui o apóstolo Paulo ainda não estava, não era cristão ainda, o apóstolo Paulo, tá? Então ele ainda não estava envolvido com a igreja, ele ainda era um judeu e haveria de se tornar um grande perseguidor da igreja. Até só depois que o apóstolo Paulo vai entrar em cena, depois da sua conversão, até aqui isso ainda não havia acontecido. Mas então Pedro, João e outros, eles fazem uma reunião para ver como eles podiam resolver esse problema. E discutindo o assunto, eles chegaram a uma conclusão que deveriam chamar a igreja, e dar a seguinte orientação, que era para a igreja escolher entre eles 7 homens de boa reputação. Olha isso, de boa reputação, não podia ser qualquer um, tinha que ter uma boa reputação, tinha que ter o nome limpo, não poderia ser um devedor, um cara falastrão, um cara que fala demais, um problemático, uma pessoa de confusão, briguento. Não podia ser nada disso, tinha que ser uma pessoa de respeito, de confiança, com boas qualidades, de boa índole, entre todos, para poder assumir o papel de diácono, para ser um servo na obra e poder ajudar nesta área da distribuição de alimentos e suprir a necessidade das viúvas e organizar esse lado mais material da igreja, Então tinha que ser 7 homens assim, tá certo? E tem outro detalhe: eles, além de ter boa índole, tinham que ser cheios do Espírito Santo. Tá entendendo? Então tinha que ter uma vida com Deus também. Não era só ser uma pessoa legal, de bom caráter, de boa índole. Ele tinha que ter experiência com Deus, vida cristã, tá? Cheios do Espírito Santo. E é interessante, Não é o serviço diaconal, não é pouca coisa. É um serviço muito importante e sério na obra do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos, eu estou com a Bíblia aberta na versão NVI, vai dizer o seguinte, a partir do versículo 2, Atos 6, verso 2, diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa, e nós apóstolos lá no caso, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja que isso foi feito, Então escolheram ali os 7 que foram aprovados, e os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, está aqui no versículo 6 isso, e separaram esses homens para esta grande missão, que era o trabalho diaconal. E eles passaram a cuidar então desta área social da igreja e organizar esta questão, tá? Então aqui esse texto que eu li para vocês é o surgimento da origem do diácono e o trabalho diaconal. E o trabalho diaconal, é claro, que ele nas diversas tradições cristãs,
ele vai tendo suas funções específicas, tá? Mas esse texto é o base para todo o trabalho diaconal, a base bíblica, tá certo? E aí você vai ver que em Filipenses, né, lá no capítulo 1, você vai ver que Paulo ele faz uma saudação à igreja de Filipos, e ele saúda a igreja de Cristo e a todos os santos, né? Os santos são os cristãos, os convertidos que estão na igreja, e a todos os bispos, que são os pastores, e aos diáconos que lá estão. Então, Paulo ele faz uma saudação. Olha o texto aí, né? Vou ver se dá para pôr na tela o texto, onde ele saúda a igreja, né? São todos os santos que pertencem àquela igreja, e destaca aí a saudação aos bispos e aos diáconos. Tá certo? Então tá aí, né, essa vida, né, diaconal, essa importância diaconal numa igreja. Então, obreiros da Igreja Batista, né, os que são os que recebem essa grande incumbência de trabalhar na obra, são os pastores, né, que são ordenados para o ministério com imposição de mãos, e também são os diáconos e as diaconisas, que também são separadas, sagrados para o ministério diaconal com imposição de mãos, tá bom? Então nós temos o corpo ministerial da igreja, pastores, diáconos e diaconisas, ok? Aqui na Igreja Batista é assim. Aí você tem outras lideranças, tá? Lideranças de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, né? de ministério de louvor, de evangelismo, etc. São outras lideranças de oração, de intercessão, mas esse corpo ministerial é formado por aqueles que recebem posição de mãos, tá? Pastores e aí os diáconos da igreja, tá bom? Então fica aqui já dada a introdução. Logo, como eu disse, nós estaremos fazendo estudos a partir da leitura do livro, desse livro aí dos diáconos que eu já falei, né? De orientação batista, tá certo? E os irmãos vão se aprofundar um pouco mais no assunto, os irmãos e as irmãs, tá bom? Cada um de vocês aqui da Igreja Batista já receberam, cada um dos obreiros que são diáconos ou treinando para o diaconato, já receberam esse livro aí em mãos, tá bom? Logo nós estaremos trabalhando com esse livro aí, como material de apoio, tá certo? Agora eu quero falar rapidinho, na prática para vocês, o que é ser um diácono, né? Lembrando que eu sou obreiro há muito tempo, né? E eu já fui diácono lá atrás, lá no passado, né? Hoje já faz aí um bom tempo, né, que eu sirvo no Ministério da Palavra, no Ministério Pastoral, já um bom tempo mesmo, né? Mas eu comecei lá atrás, eu fui diácono um período, né? E Deus me levou depois para o Ministério da Palavra, tá? Tem diáconos que inclusive pregam a palavra, lembrando que o primeiro mártir da igreja era um grande pregador, né? O primeiro a dar a sua vida como testemunho, né, do evangelho foi Estevão, e ele estava em Atos capítulo 6, é um dos 7 que foram escolhidos para o trabalho diaconal. Se você for ver, tem Filipe também, que estava pregando em Samaria, né? E ali houveram muitas almas que vieram a Cristo pela pregação de Filipe. Então tanto Estevão como Filipe eram diáconos, mas eram grandes pregadores também. Então nada impede de um diácono também ministrar a palavra, dirigir cultos, tá bom? Que isso fique claro aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, mas qual o trabalho realmente do corpo diaconal, né? Vamos lá então. Trabalho social. Às vezes a gente acaba colocando uma outra pessoa, cria-se um departamento na igreja específico para cuidar da parte social, e às vezes nem se utilizam os diáconos para esse trabalho, né? Acontece muito isso. Também não tem nenhum problema.
Mas uma das características do trabalho diaconal é cuidar da parte assistencial da igreja. Então, se a igreja fizer um levantamento para ajudar um irmão, ajudar uma pessoa fora da igreja, uma instituição que precisa levantar mantimentos, né, e fazer a distribuição, geralmente o correto é que fosse o trabalho diaconal, tá? Porque é assim, para esse motivo que surgiu, né? Foi por esse motivo, aliás, que surgiu o trabalho diaconal. Depois ele vai vai expandindo para outras funções, tá? Que são necessárias. Mas o diácono no culto, né, no dia a dia da igreja, o que o diácono faz? Então vamos lá, tem o líder, como eu já falei, eu falo para o líder dos diáconos mais ou menos o que é que eu acredito que nós devemos fazer, né? E o diácono então orienta esse corpo diaconal, né? Que tem diáconos e diaconisas no meio deles. Então o que vai acontecer? O diácono pode fazer, ele no culto de Santa Ceia, tá? O que o diácono vai fazer? Ele vai distribuir o pão e o vinho aos membros batizados da igreja. Então no meio da cerimônia, né, de Santa Ceia, o diácono e a diaconisa vão entregar o vinho e o pão, né, que representa, simboliza, né, o sangue e o corpo de Jesus, que nos leva a ter comunhão com Ele, esse símbolo, tá? A Igreja Batista crê na ceia como um memorial, portanto um ato simbólico, não literal, né? E aí, mas tem lógico que tem um momento, a relevância completamente espiritual, tanto que em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala da seriedade da ceia. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre Santa Ceia, tá? Uma série de vídeos de discipulado, onde eu explico, além do batismo, trindade e outras coisas, eu explico também o que é a ceia do Senhor. Vale a pena você dar uma olhadinha aí no canal. Então os diáconos vão distribuir, né, a ceia para a igreja, para todos participarem juntos. É um trabalho diaconal. O diácono também, normalmente, ele dá um apoio na recepção da igreja, tá? Ele recebe as pessoas. Se tiver muito cheia a igreja, ele procura um lugar para o irmão ou a irmã sentar, um visitante. Ele faz isso, o diácono cuida disso. Normalmente, quando a igreja é muito grande, né, precisa de gente para cuidar dos carros no estacionamento, então a equipe diaconal também é grande. Então é feita uma escala, sempre tem escala para eventos e cultos da igreja, sempre há escala de quem vai cuidar da recepção na porta, escala de quem vai olhar os carros. E aí nesse caso alguns diáconos podem também ficar olhando os carros na rua, né, enquanto os irmãos estão cultuando a Deus, e aí ficam mais tranquilos, tá? E isso aí é o zelo, né, e o cuidado para com o seu próximo, para com os irmãos da igreja, tá certo? É o servir o próximo mesmo, e servindo a Deus desta forma, é o operacional, tá? O diácono também, ele mantém as cadeiras da igreja em ordem, né? Quando ele chega, normalmente, o correto é que o diácono chegue primeiro que todos, e ele abra a igreja, né? Já vê se tem água, ele abre a igreja, ele já vê se tem água disponível, né? Senão ele tem que trocar o galão de água. Tem igreja que tem bebedor direto, aí beleza, tudo bem. Mas se for a igreja que tem, por exemplo, outras fontes de água, né? Como por exemplo um galão, né? Igrejas que compram galões de água, aqueles de 20 litros e trocam. Se for nesse caso, o diácono tem que fazer essa inspeção antes do culto começar. O diácono tem que ver se a igreja está em bom estado, está limpa, né, antes de começar o culto. O diácono tem que ver se tem lá, se a igreja tem costume de dar ofertas de dízimo, né, envelopes, aliás, de dízimos, ofertas. Se for o caso, tem que ver se está direitinho, se tem os envelopes disponíveis. O diácono olha os banheiros, vê se está em estado de limpeza, de usar. Se tiver um pouco sujo, ele vai fazer uma breve manutenção, uma breve limpeza, para que os irmãos possam participar do culto e usar o banheiro nas suas necessidades tranquilamente, até para saírem falando bem, né, da igreja. Olha como eles são zelosos com o espaço deles, né? Isso é importante. Então o diácono faz tudo isso, entendeu? Vê se tem água,
abre a igreja para receber as pessoas. Normalmente deseja-se que o diácono chegue pelo menos meia hora antes do culto. Se o culto é às 8 da noite, ele chega às 7h30. Se o culto é domingo às 9h30 da manhã, ele chega às 9. Deseja-se, tá, que o diácono chegue meia hora antes. É que às vezes, irmãos, no corre-corre do dia a dia, nem sempre, principalmente na semana, é possível um diácono chegar meia hora antes. Às vezes vai chegar 15 minutos antes do culto. Tá válido, tá? Mas o ideal é que fosse meia hora, mas nem sempre é possível devido à correria aqui de São Paulo, Caieiras, São Paulo. E às vezes as pessoas chegam já do trabalho, né? Passam em casa, tomam um banho, trocam de roupa. Outras vêm direto do trabalho para cá, para trabalhar aqui na igreja voluntariamente. Então não dá para cobrar também os irmãos ou dizer que são desleixados de modo nenhum. É que às vezes realmente o tempo aqui em São Paulo é muito corrido, tá? Mas a preferência é que cheguem meia hora antes, que abram a igreja, abram a porta, deixem o espaço de culto, seja templo, salão, enfim, deixem já aberto, chequem se tem os envelopes para oferta dízimo, se for o caso, se a igreja fazer uso disso, liga os ventiladores da igreja, se for ar-condicionado, liga o ar-condicionado, tá bom? Verifica se está tudo limpo, a sala das crianças está em ordem para as crianças usarem na hora do culto, se for o caso, se for ter salinha de criança, que a maioria das igrejas tem, né? Checa os banheiros, vê se está funcionando torneira, água certinho, vê se tem papel higiênico, se os irmãos têm papel higiênico para poder usar, papel toalha para secar a mão, né? Não deixe faltar nada disso. O diácono ele faz uma inspeção contínua para não deixar faltar esses materiais na igreja, tá bom? Vê se está limpinho, organizado, se o lixinho tem lixo, né? A lixeira está vazia. Esse trabalho é importantíssimo, tá? Ele zelar pelo espaço de culto e deixar a igreja bem organizada, limpa, agradável para receber os irmãos que vêm cultuar, tá certo? Quando o culto termina, queridos, o diácono deveria, né, ser o último a sair, que às vezes o pastor enrola, não é que enrola, né? Olha, oh meu Deus, se pudesse eu cortaria, mas eu não edito muito meus vídeos, não, vou deixar aqui. Não é que o pastor enrola, né? Às vezes o pastor enrola, gosta de uma conversa teológica e fica ali e toma um cafezinho. Porque na igreja batista nós temos o culto e o pós-culto, e no pós-culto tem até café, tem chá, tem bolachinha. Então a gente junta os irmãos no momento de comunhão, a gente come ali, quem pode ficar, fica um pouco, às vezes a gente fica meia hora a mais depois do culto aí, conversando, batendo papo, e às vezes o diácono precisa sair, e ele não é obrigado a ficar esperando todo mundo ir embora, então ele pode chegar no pastor, falar, pastor, preciso ir, ele vai deixar a chave com o pastor vai fazer o serviço do diácono, nesse caso, tá? O ideal é que o diácono fique até a última pessoa sair da igreja, mas se ele não puder, o pastor vai, ou o pastor ou um outro irmão responsável, né, que tem a chave para fechar a igreja, vai checar a igreja antes de sair, tá bom? Mas digamos que o diácono, né, ele que é o primeiro a chegar e deveria ser o último a sair, ele tem que fazer o que quando todos saem da igreja? Ele tem que fazer o que? Ele tem que ir lá, ver se as torneiras do banheiro estão fechadas, porque já aconteceu de criança entrar em banheiro, um exemplo, tá? Ela abre a torneira e vai lavar a mão e esquece de fechar, aí ninguém entra no banheiro para ver, a água fica lá, ó, até o outro culto, até lá, irmãos, já foi litros e litros e litros de água, então isso não pode acontecer, tá bom? Então antes de sair da igreja, o diácono vai lá, verificar se as torneiras estão fechadas, vai ver se os equipamentos de som da igreja, embora equipamento de som, mesa de som, microfone, é obrigação dos músicos da igreja e do corpo de louvor, da equipe ministerial do louvor, cuidar, tá, irmãos, de toda a aparelhagem, desligar microfone, desligar a mesa de som, desligar a guitarra, essas coisas, o teclado, isso aí é obrigação do corpo, do ministério de louvor, não do diácono, mas o diácono dá uma olhadinha, sabe, para ver se está tudo desligado, até porque ele zela pela igreja, não quer que ficar gastando força, ou não quer que a igreja tenha prejuízo financeiro, então nenhum aparelho deve ficar muito tempo ligado e queimar, né? Então o diácono ele vai desligar os ventiladores, se for ar-condicionado, vai desligar o ar-condicionado, vai checar os banheiros, se as torneiras estão todas fechadas, se tiver cozinha, vai ver se o gás, né, da cozinha, se for o caso, se tiver registro de gás, está fechado,
tá? Vai checar a igreja todinha, se não tem papel, coisas jogadas no vaso, na privada, né? No vaso sanitário, para não entupir, se tiver vai ter que tirar. Então assim, antes de ir embora ele dá uma geral, vê se está tudo desligadinho, não tem nada na força que vai dar um problema, né? Desliga os ventiladores, checa as torneiras e aí finalmente fecha as portas, checa tudo direitinho e vai embora, tá? Então esse é o trabalho do diácono, de modo geral, digamos assim, no trabalho que diz respeito à ordem do culto, tá? Recepção, recebe bem as pessoas, com carinho, diz seja bem-vindo, seja bem-vinda, para todos os irmãos. Paz, meu irmão, né? Deus te abençoe. Seja bem-vindo se é um visitante. Se não é um visitante, alguém já membro da igreja, ele fala, paz, meu querido, receber, satisfação em revê-lo e tal, com muita harmonia, com muito carinho, de uma maneira bem calorosa, faz parte da igreja, né? Receber bem as pessoas que vêm cultuar, tá certo? E o diácono tem essa função. Como eu falei, se é muito cheio a igreja, arrumar a cadeira, arrumar lugar para os irmãos sentarem, organizar mesmo, tá? Se for dar suporte para quem está pregando, né? Se precisar dar um recado para o pastor, pedir um pedido de oração de um irmão, se alguém da igreja tiver um pedido de oração para fazer, pode entregar um papelzinho com um pedido de oração. Eita, essa carreta fez barulho, hein? Entregar um papel lá com pedido, escreve legível para o pastor poder ler, tá? Ou o pastor ou quem estiver dirigindo o culto, tá? Aí você vai, o diácono, né? Ele vai receber o papel da pessoa que escreveu ali o pedido de oração, ou lembrando o pastor de um aviso, ou o dirigente de culto, né? Lembrando de um aviso que precisa ser dado à igreja, coisa desse tipo, e entrega o papelzinho ali para quem está dirigindo o culto, tá certo? É isso que o diácono faz, ele dá esses suportes, tá? O que mais que o diácono faz? O diácono, queridos, ele pode fazer, ministrar ceia no dia que não é culto de ceia, porque às vezes tem pessoas que não podem vir por trabalho ou enfermidade e vêm no culto seguinte, no domingo seguinte, depois da ceia. Essas pessoas vão tomar a ceia. Aí, no caso, elas vão ser chamadas num lugar mais reservado, né? Normalmente num gabinete pastoral, numa salinha, e ali o diácono vai poder, aí pode ser o diácono, pode ser o pastor também, mas quem tiver disposição vai servir a ceia a estas pessoas. Então o diácono também faz isso. O diácono pode levar a ceia também. Se a pessoa estiver enferma e vai ficar afastada da igreja um mês, o diácono pode ir até a casa dela. O diácono vai com a esposa, né? Ou vai com 2 diáconos, 2 irmãos, e vão lá servir a ceia, tá? Diácono também pode, não só pastor, mas diácono também pode fazer visita aos enfermos, orar pelos enfermos, tá bom? Visitas a enfermos não pode ser muito longa, tem que ser uma visita breve, uma leitura bíblica sobre graça, sobre fortalecimento espiritual, sobre confiança em Deus, sempre assim, levando a pessoa a ter fé, animando, né? Levando ânimo ao coração, né? E depois uma oração pedindo a bênção de Deus sobre aquela vida e aquele lar, ou se for no hospital, sobre aquela vida no hospital. Então, visitas para enfermos, irmãos, entre 15 a 20 minutos no máximo, tá bom? E se puder cantar um louvor, cante um louvor que ministre cura, que ministre esperança, né? Eu gosto muito daquele louvor da harpa cristã que canta, que diz assim: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Lógico que tem outros, mas estou dando um exemplo aqui, tá bom? Não tem uma regra qual louvor você deve cantar, mas leve um louvor que leve a pessoa a uma esperança, né? A confiar no Senhor, naquilo que ela necessita, tá bom? E depois a vontade de Deus é feita, né? Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser restabelecer a saúde, restabelece. Se Deus for levar, Ele vai levar. Mas nós fazemos o nosso papel como servos, servindo a Deus e aos nossos irmãos. Amém, queridos? Então o diácono faz isso também. Olha como é importante, né? E finalmente a parte financeira. O diácono ele dá... Peraí. Vamos falar primeiro da parte financeira. Depois eu falo uma última coisa. O diácono pode dar um suporte também, deve dar, na hora de conferir as ofertas. Aqui na Igreja Batista Fraternidade, na nossa igreja, as pessoas levantam, né, se levantam na hora da oferta e depositam
seu envelope, com o seu dízimo, sua oferta no gasofilácio. Outras pessoas fazem Pix. O Pix, né, quem coordena toda a parte financeira é o tesoureiro, que é da diretoria da igreja, diretoria executiva da igreja. A diretoria executiva da igreja, ela é composta pelo pastor titular, que é o pastor presidente da diretoria, pelo pastor auxiliar da igreja, que é o vice-presidente da diretoria, e pelo primeiro secretário, segundo secretário ou secretária, né? Primeiro tesoureiro e segunda tesoureira, ou segundo tesoureiro, né? Então é assim que é composta a diretoria da nossa igreja. E então o tesoureiro é que faz todo o controle financeiro, tá? E aí no caso o diácono, ele dá o suporte do recolhimento e conferência dessa oferta. Por isso que na hora de conferir e assinar o livro, colocar o valor no livro, né, e registrar esse valor no livro e assinar o livro, os diáconos que fizeram a coleta, nós chamamos de coleta, né, no caso de dinheiro em espécie, eles vão assinar o livro, os dois têm que assinar, e nunca pode ser conferido sozinho, tá, irmãos? O diácono tem que conferir sempre em 2 diáconos, 2 diaconisas, enfim, ou então convidar um membro da igreja que seja assíduo, batizado e maduro, tá? Não é qualquer um não, é chamar um membro da igreja que é de confiança, que é idôneo, para fazer a conferência junto, ok? Não pode ser feito sozinho, nunca. É uma forma de você ser transparente e de você também levar as coisas de Deus, a parte financeira séria, de forma séria, e você também se precaver de maus comentários, né? De pessoas que às vezes querem tirar nosso crédito ou colocar dúvidas sobre nosso caráter, tá? Então é uma forma de se proteger também fazendo isso, tá bom, queridos? Então o diácono faz isso, ele vai lá na salinha, né, uma sala específica, tira o dinheiro dos envelopes, do gasofilácio, faz a contagem, os dois ali juntos, e vão assinar os livros com valor, certo? E vão entregar esse dinheiro ao tesoureiro. O tesoureiro vai fazer o recolhimento e vai encaminhar o dinheiro para onde tem que ser colocado, se é guardado no cofre ou banco, ele vai organizar isso aí, beleza? O diácono faz isso também. O diácono finalmente ajuda também em tudo que a igreja precisa. Se vai fazer um mutirão para pintar a igreja, o serviço diaconal tem que estar à disposição, né? Vai fazer um serviço de manutenção na igreja, lógico que outros departamentos podem ajudar, na verdade todos devem ajudar, né? Quanto mais gente fazendo a obra, melhor, seja ela no lado ministerial, seja no lado operacional. Operacional é isso, é a parte material, parte física, né, da instituição. Tem a parte espiritual e a parte física, e as duas coisas são importantes e precisam funcionar, ok, queridos? Então, passar uma tinta na igreja, na parede, fazer uma limpeza, fazer uma manutenção, o corpo diaconal pode se dispor para esse trabalho, assim como também em eventos da igreja, ajudar também na parte de comprar alimentos, né, de organizar, né, como é que vai ser feito o trabalho, o evento da igreja, tá? Isso pode ser também atribuído aos diáconos. É que tem igreja que às vezes separa a parte alimentícia, por exemplo, às vezes coloca o grupo de mulheres à disposição para isso, né? As mulheres se colocam à disposição, aí a líder de grupo de mulheres, né? Da equipe feminina da igreja, vai lá e organiza essa parte, e organiza o evento, nessa área do gourmet, né? E aí os diáconos acabam ficando tranquilos nessa área. Mas eu só estou falando o que é que um diácono pode fazer de modo geral, tá bom? Bom, queridos, isso aqui foi uma introdução, né, ao trabalho diaconal de forma prática e como ele é executado aqui na Igreja Batista Fraternidade. É assim que a gente entende o trabalho diaconal aqui, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você que está iniciando no trabalho diaconal e que você sinta a alegria, queridos, de servir a igreja sendo um diácono ou sendo uma diaconisa, porque é uma importante e necessária função aqui na igreja do Senhor, tá bom? Se uma igreja está funcionando bem, é porque tem bons diáconos trabalhando. Nem sempre as pessoas enxergam os diáconos trabalhando, mas Deus, o Pai Celestial, Ele tudo vê,
e Ele recompensa a cada um pelo seu trabalho, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui na Igreja Batista Fraternidade, Avenida Pauliceia, número 1200, na Sobreloja, tá? Aqui no bairro de Laranjeiras, município de Caieiras, em São Paulo. Você é nosso convidado, nossa convidada, você e sua família. Temos culto todo domingo às 9h30 da manhã, tá bom? Temos culto às quintas-feiras às 8 da noite. Venha participar conosco. Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus.